O Grupo Colorado se reapresentou nesta segunda-feira, depois da folga de carnaval durante o fim de semana. Mas todo o foco do noticiário está envolvido na janela de transferências e na atuação colorada no mercado, em especial em Istambul, na Turquia. O presidente Alessandro Barcelos encaminhou o acerto com o Enner Valencia, que será centroavante do Internacional na metade deste ano de 2023. Ainda assim, existem detalhes um pouco mais complexos, como por exemplo, o Inter não deverá anunciar este pré-acordo, como aconteceu, por exemplo, com Charles Arangues. Nesta segunda-feira, um dos reforços contratados pela direção já chegou em Porto Alegre, realizou exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas, enquanto o outro deve chegar no fim da semana. E a direção corre contra o tempo para inscrever esses jogadores ainda no Campeonato Gaúcho. A gente vai falar também de uma venda de um jovem formado nas categorias de base feita pelo Inter para o futebol europeu. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa segunda-feira. Treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante, na parte da tarde, e que eu estive presente. Uma atividade de reapresentação dos jogadores que descansaram durante o fim de semana de carnaval e voltaram às atividades nessa segunda-feira. A grande novidade do time que treinou no CT Parque Gigante foi o retorno de Mário Fernandes. Ele que ficou de fora da última partida contra a equipe do São José em função de uma pancada na cabeça que ele levou lá em Pelotas na partida contra o Brasil. Ficou uma semaninha de molho e agora já retornou e treinou normalmente. Não será um problema para o Inter para essa semana de atividades. O time está trabalhando e será trabalhado para o próximo sábado contra o Aimoré. A tendência é que seja aquele time titular que vem trabalhando com o técnico Mano Menezes. Mas o principal do noticiário dessa segunda-feira não estava dentro de campo, e sim fora dele, e nem em Porto Alegre, lá na Europa, em Istambul, na Turquia, mais precisamente, porque o presidente Alessandro Barcelos teve uma reunião de acerto com o centroavante Enner Valencia, do Fenerbahçe. Já pela manhã, na imprensa turca, se noticiou que o empresário do jogador teria comunicado ao Fenerbahçe que não iria renovar o contrato porque estava acertando com o Internacional. E ao longo da tarde a gente teve mais informações. Eu coloquei algumas delas aqui e falei sobre o avanço existente do Internacional nesta reunião. Valencia aceitou a proposta que foi feita pelo Internacional e encaminhou o seu acerto para jogar no clube na metade do ano de 2023. Mas eu quero aqui colocar mais alguns detalhes em relação à contratação de Enner Valencia por parte do Internacional, que era o grande objetivo da direção quando foi para a Europa. Ao contrário do que aconteceu com Charles Arangues, o pré-contrato de Enner Valencia não deverá ser divulgado pela direção do Internacional. E isso acontece pelo contexto de Enner Valencia no Fenerbahçe, na Turquia. O Fenerbahçe é um dos clubes de massa do futebol turco, que mobiliza uma torcida muito grande, apaixonada, e o Enner Valencia é o principal jogador do clube turco neste momento. E quando a gente conversa com o empresário do Enner Valencia, primeiro ele nega que tenha contato com o Internacional e diz que o foco está na renovação contratual com o Fenerbahçe, o que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe da reunião do Internacional, a gente sabe do avanço do Internacional e a gente sabe do acerto que já existe entre Inter e Enner Valencia, porque o Enner Valencia já se apalavrou com o Internacional para jogar na metade do ano. Então a gente sabe que esse discurso do empresário, ele não cola, ele não é verdade, mas ele é uma estratégia do empresário para manter o Enner Valencia no melhor ambiente possível até a metade do ano. Por isso, não vão anunciar o pré-contrato. O Inter não deverá fazer o anúncio da contratação de Enner Valencia. Somente depois que acabar a temporada na Europa, acabar o campeonato turco, aí sim o Enner Valencia deverá ser anunciado pelo Internacional com este pré-contrato para que ele chegue na metade do ano de 2023. Não tem como o Inter antecipar a vinda desse jogador. O Fenerbahçe já sinalizou isso, está perdendo o jogador de graça, vai manter ele até o final da temporada, até porque, repito, é o principal jogador da equipe, o Enner Valencia, que chegará na metade do ano. Vamos atualizar as outras informações
sobre o mercado de transferências. Uma delas é a chegada de um reforço aqui em Porto Alegre. Nico Hernandes, 25 anos, zagueiro colombiano que estava no Atlético Paranaense, desembarcou na capital gaúcha. Já foi para o CT Parque Gigante, onde realizou exames médicos e está, ou não assinou, se não assinou o contrato ainda, vai assinar nessa terça-feira para ser anunciado de maneira oficial. Contrato de 2 anos do Nico Hernandes com o Internacional, e a expectativa é que ele inclusive já participe dos treinamentos amanhã, se ele for anunciado pela manhã, se não na quarta-feira, e já esteja à disposição para o jogo contra o Aimoré no próximo sábado pelo Campeonato Gaúcho. Já vai trabalhar durante a semana, vinha treinando normalmente o Nico Hernandes, não vai ser um problema do ponto de vista físico, tá? Já está em Porto Alegre. Outro que chegará em Porto Alegre nos próximos dias, e a gente vem falando bastante sobre ele, é Luiz Adriano, titular, inclusive, do Inter nesse primeiro semestre, primeira fase de Libertadores, Campeonato Gaúcho, disputando posição ali com Pedro Henrique. O Luiz Adriano deve chegar no final desta semana, tá? Mas a direção corre contra o tempo do ponto de vista de documentação para anunciar o jogador e poder inscrever ele no Campeonato Gaúcho, o que existe e gera um otimismo por parte da direção. Quando a gente conversa com as pessoas do Inter, elas dão a entender e indicam um otimismo sobre ter Luiz Adriano no Gauchão. Mas isso precisa acontecer até sexta-feira, que é o prazo limite de inscrições no Campeonato Gaúcho. O Inter entende que vai conseguir fazer isso sem maiores problemas. Luiz Adriano vai assinar contrato até o fim deste ano com o Internacional. E aí, o detalhe do contrato, R$250 mil de salário, e ele ganha a cada 45 minutos jogados em uma partida um bônus de R$25 mil. Então, ele precisa jogar bastante para ter um salário alto, mas é um bônus de produtividade que vai ter o Luiz Adriano. Para fechar, eu quero falar sobre Caio Vidal, que foi anunciado no Ludogorets, da Bulgária. Uma venda feita pelo Internacional, os valores não foram divulgados, vai ser pago o valor para o Bahia por uma cláusula de vitrine, porque o jogador estava por lá, mas ele já foi anunciado e apresentado lá no Ludogorets da Bulgária, o Caio Vidal, garoto formado na base do Inter e que quase foi campeão brasileiro naquele ano de 2021. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Terça-feira tem Champions League. Liverpool e Real Madrid, jogaço. Odd do Liverpool, 2.3. Empate, 3.6. Odd do Real Madrid, 3. Vamos também para a Recopa Sul-Americana, Independiente Del Valle e Flamengo, nessa terça-feira também. 3.14 a odd do Del Valle, 3.33 a odd do empate, 2.28 a odd do Flamengo. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!